Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia Molica, aqui da Rádio TV Unital e do projeto Luz, Câmara e Movimento. E hoje a gente vai ter uma roda de conversa com o professor Marcelo de Oliveira, que é professor e doutor aqui da Universidade de Taubaté. E também a nossa plateia é composta pelos alunos da Escola Hildebrando Rocha, que fazem parte do projeto Luz, Câmara e Movimento no momento. E hoje a gente trouxe o professor Marcelo para falar com a gente um pouco sobre ansiedade, depressão e bullying, com as crianças que estão aqui que vão fazer perguntas para ele. Então, se o senhor quiser falar alguma coisa para eles antes de a gente começar. Olá, pessoal. Então, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. Podem fazer qualquer tipo de pergunta. A ideia é assim, não existe pergunta errada ou pergunta vergonhosa. Faça qualquer tipo de pergunta. A ideia é essa. Boa noite, meu nome é Maísa. E você sonha ser psicólogo desde pequeno? E como é lidar com seus pacientes que têm ansiedade, depressão? Boa pergunta, mas... Não é desde pequeno. Eu acho que eu comecei a gostar de psicologia quando eu estava no final do ensino médio, sabe? Então eu gostava muito de ler filosofia, eu gostava muito de ler sobre o cérebro, e aí eu comecei a pensar assim, do tipo, poxa, eu acho que psicologia para mim faz mais sentido do que medicina, que eu achava que eu ia ficar muito preso em remédio, por exemplo. Então eu acabei escolhendo a psicologia meio que como uma forma alternativa de lidar com o sofrimento das pessoas, que não seja de uma maneira unicamente ficar dando remédio, tá? Lógico, eu não estou resumindo a medicina a isso, mas na época era o que eu acabava pensando. Hoje, no consultório, eu acabo fazendo muito mais avaliação neuropsicológica, né? Então, eu faço avaliação de pacientes para chegar num diagnóstico e para muitas vezes ou encaminhar para outros colegas psicólogos para que eles façam um tratamento. Lógico, eu também faço alguns tratamentos, mas hoje eu me concentro mais nessa função de fazer o diagnóstico. Porque essa até é uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente vê muitos psicólogos que conseguem fazer bons tratamentos, mas que não conseguem fechar muito bem bons diagnósticos. Então eu acabei indo para essa área da psicologia, focado mais em fechar diagnósticos. Mas olha, é uma área que é muito legal, é uma área que é muito ampla, então você pode fazer avaliação, você pode tratar, você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em escola. A psicologia ela está em todos os ambientes, né? Deveria estar em todos os ambientes. Então é uma área muito legal e eu acho que eu só fui saber realmente o que era psicologia quando eu entrei na faculdade. Eu acho que quando eu estava nesse finalzinho aí do ensino médio, terceiro ano, que eu pensava em fazer psicologia, eu tinha uma ideia do que era psicologia. Quando a gente entra na faculdade, que a gente vai ver realmente o tamanho que é, e acho que foi muito mais do que eu esperava. O senhor tinha comentado antes sobre técnicas, né, de respiração. O senhor tem como passar para a gente alguma técnica que eles possam fazer quando eles se sentirem ansiosos? Acho que a primeira técnica que a gente pode usar é a respiração diafragmática. Então é essa respiração que você levanta só o abdômen. Então você respira pausadamente, você inspira e expira num período aí de 4 segundos. Então você enche o peito. Em 4 segundos, levanta só o abdômen, segura por uns 2 a 4 segundos e depois solta de novo. Parece um exercício bobo, né? Quando a gente vê, você fala assim, nossa, mas caramba, é só isso? Mas por que funciona? Porque normalmente, quando a gente está respirando mal, o nosso coração dispara. E é isso que muitas vezes começa uma crise de ansiedade. Então pensa, em todas as vezes que você estiver num ambiente onde você acha que você vai ficar ansioso, se você fizer a respiração antes de entrar nesse ambiente, seja uma prova, seja para conversar com seus pais que, sei lá, que você não tirou a nota que queria, saca? Todos aqueles ambientes onde você acha que vai ter sintoma de ansiedade, se você fizer a respiração antes, a chance de você não ter um quadro de ansiedade é muito grande. Tem uma outra técnica que, vou ser bem honesto com vocês, não é todo mundo que consegue fazer essa técnica de respiração. Então algumas pessoas têm mais dificuldade. Eu sou um ótimo exemplo disso. Eu tenho mais dificuldade de fazer técnicas de respiração. Que outras técnicas você pode usar? Que são técnicas que a gente chama de meditação guiada. Que é o quê? Que é você pensar em outras coisas, você mudar o foco do seu pensamento. Então imagina o seguinte, eu estou indo para fazer uma prova, de novo, bode expiatório, pegar a prova de matemática, eu estou indo fazer uma prova de matemática e eu começo a ficar bolado do tipo assim, putz, eu preciso tirar nota nessa prova, senão vai... Depois lá na frente eu vou ter dificuldade. Nesse momento, você sentar em algum lugar mais afastado e pensar,
Do tipo, nossa, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu pensar que do tipo assim, que independente da nota da minha prova eu posso fazer outra coisa depois, eu posso fazer uma recuperação, eu fiz o que eu podia, então eu estudei. E você tentar, às vezes, se imaginar num ambiente mais calmo, num ambiente que você gosta. Então, do tipo assim, se imaginar em casa e se imaginar num ambiente mais relaxante, para que você não entre naquele sintoma de ansiedade. Então, a gente tem algumas dessas técnicas. Talvez as que funcionem aí com mais frequência sejam essas duas. Então, a respiração e essa meditação guiada, né? A gente mudar esse foco de atenção e se colocar num ambiente, às vezes, que a gente se sinta mais, se imaginar num ambiente em que a gente se sinta mais seguro, que a gente não se sinta tão pressionado. E vamos ser bem honestos, tipo assim, quando a gente fala em coisas que podem causar ansiedade, na maioria das vezes é a gente fazendo uma interpretação errada do negócio, sabe? Então, tipo assim, você vai fazer uma prova de matemática e você fica super nervoso porque você imagina que se você for mal naquela prova, sua vida acabou. Será mesmo? Tipo assim, sabe, na maioria das vezes não, as coisas têm menos importância do que a gente imagina que elas tenham, sabe? Então, às vezes a gente pensar bem sobre o que a gente está passando mesmo, do tipo, beleza, eu estudei, eu fiz o que eu pude, fui lá, não fui bem na prova. Show de bola, não é o que eu queria? Não é, mas tem outras coisas que eu posso fazer. Então, às vezes a gente trabalhar na nossa cabeça para diminuir um pouco da importância que a gente dá para algumas coisas, né? Mas não é fácil mesmo. Falando assim, parece que é fácil.